Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, né? A depender do horário em que vocês estão tendo acesso a essa aula. Dando continuidade ao nosso conteúdo quanto aos contratos de trabalho, a gente vai ver aqui os contratos por prazo determinado e por prazo indeterminado, né? É mais uma das classificações que os doutrinadores trazem acerca dos contratos de trabalho. Então, vamos iniciar aqui trazendo para vocês os contratos, tá? Eles podem ser classificados, como eu já disse, de acordo com o seu prazo. Ou eles têm um prazo indeterminado, ou eles têm prazo determinado. Os contratos por prazo indeterminado, eles são a regra, tá? Dentro das relações de trabalho. Por quê? Em respeito, né, ao princípio da continuidade da relação de emprego, os contratos devem ser feitos por prazo indeterminado. Então, quando o empregador contrata o empregado para manter aquela relação jurídica e oficializa essa relação jurídica a partir do contrato de trabalho. Esse contrato é realizado por tempo indeterminado, tá? A regra é essa. Entretanto, há algumas exceções dentro da relação de trabalho que permitem que o contrato de trabalho, né, que rege a relação empregatícia, ele seja por prazo determinado, tá? E a nossa aula, ela vai tratar especificamente sobre esses tipos de contratos, né, os contratos por prazo determinado, dando ênfase ao contrato de experiência e ao contrato de aprendizagem, tá? Então, eu iniciei aqui com o artigo 443 da CLT, né, que ele trata dessa classificação, dizendo como o contrato de trabalho ele pode ser, né? Já falei para vocês que pode ser tácito ou expresso, verbal ou escrito, e ainda é por prazo determinado ou indeterminado, tá? Ou ainda para prestação de trabalho intermitente. Já falei com vocês em outra aula sobre o trabalho intermitente, e aqui a gente vai ver os contratos por prazo determinado. O parágrafo 1º fala sobre as condições de existência desse contrato, né? Quais as características que um contrato por prazo determinado precisa ter para que ele possa existir no mundo jurídico, né? Primeiro, a vigência desse contrato tem que depender do termo prefixado, ou seja, esse contrato ele tem data de início e data de término. O empregado, quando é contratado, né, por esse meio contratual por prazo determinado, ele sabe qual período, qual lapso temporal em que ele vai prestar esse serviço, ele vai trabalhar para esse empregador. A segunda condição de existência é que haja execução de serviços especificados, né? A vigência depende do termo prefixado, ou então essa vigência depende da execução de serviços especificados, ou ainda que a vigência desse contrato, né, depende da realização de certos acontecimentos suscetíveis de previsão aproximada. Então, essas três características, elas tratam do lapso temporal, né, que dá a condição de existência para o contrato por prazo determinado. Mais na frente, gente, eu vou citar exemplos desses tipos de contrato, tá? Para que vocês possam entender de forma mais clara. Então, continuemos aqui. Parágrafo 2º traz as condições de validade desse contrato, tá? Parágrafo 2º do artigo 443 da CLT fala que esse contrato só vai ser válido, né, em se tratando de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo, ou seja, as partes elas não podem simplesmente pactuar, né, a relação empregatícia através de um contrato de trabalho e determinar o lapso temporal daquele trabalho, daquele período em que vai se prestar aquele serviço, né? Para que esse contrato possa ser válido, né, ele tem que o serviço ou a natureza, o serviço dele cuja natureza ou transitoriedade tem que justificar esse prazo. Além disso, né, as atividades empresariais de caráter transitório e o próprio contrato de experiência. Então, o que é que determina a validade dos contratos de trabalho por prazo determinado? A transitoriedade
né, da natureza do serviço, ou seja, o empregado vai prestar um serviço que é transitório, e por este serviço ser transitório, né, é que se justifica a determinação daquele prazo. Ou então, quando a atividade empresarial possui caráter transitório, né, também justificando a determinação desse lapso temporal para prestação de serviço, ou no próprio contrato de experiência. Eu trago aqui, gente, destrinchando melhor essas três condições de validade para o contrato de trabalho por prazo determinado. Vejam só, quando eu tenho um serviço cuja a natureza dele é transitória, né, então eu posso, como empregador, firmar um contrato de trabalho por prazo determinado com o meu empregado. Então, por exemplo, eu vou contratar determinada pessoa para cobrir as férias do meu empregado, ou então para cobrir a licença maternidade da minha empregada, né, que era gestante, entrou em licença maternidade, ou ainda aqueles empregados que são contratados necessariamente para um serviço determinado, como, por exemplo, a montagem de uma máquina, ou o desenvolvimento de um serviço específico, tá? Então, quando eu tenho um serviço cuja natureza é transitória, ou seja, vai precisar contratar aquele empregado tão somente para realizar aquele serviço naquele prazo, né? E depois aquele empregado ele não vai mais participar das atividades da empresa, se justifica o contrato por prazo determinado, tá? Para que eu não tenha que contratar um empregado por prazo indeterminado e aquele empregado realizar aquele serviço que era transitório e não ter mais o que fazer na empresa. Então, para isso, existem os contratos por prazo determinado. É uma exceção dentro da relação empregatícia, mas, né, quando a natureza do serviço ou a natureza do serviço é transitória, exige-se que o contrato seja por prazo determinado, tá? Vou ter uma observaçãozinha aqui, que no item a transitoriedade é dos serviços do empregado, tá? E não dos serviços da empresa. Mas eu também tenho a possibilidade de esse contrato por prazo determinado ser realizado em virtude do caráter transitório das atividades da empresa, né? Por exemplo, uma empresa, ela é criada para atender às demandas das festas juninas, tá? Ela é feita, uma empresa, por exemplo, ela é criada, ela é aberta, ou uma filial de uma empresa que já existe é aberta só para preparar fogos de artifício para o final do ano, ou só para preparar comidas de milho para o período junino, certo? Então, veja que o caráter da atividade empresarial é que é transitório, não é o serviço que o empregado vai realizar, mas é o próprio caráter da atividade empresarial, né, da empresa. A empresa ela é criada para uma finalidade, né, específica que vai simplesmente ter um tempo, né, de desenvolvimento. Após aquele lapso temporal, a empresa deixa de existir, né, e isso justifica a pré-determinação do prazo, ou seja, firmar-se um contrato por prazo determinado. E por fim, gente, o próprio contrato de experiência, que é um caso bem comum, tá? E o contrato de experiência, eu vou falar dele especificamente mais à frente, mas só para vocês entenderem que o contrato de experiência, o nome já diz, né? Ele é criado por prazo determinado para que as partes possam se testar. O empregado tem que saber, né, se ele vai se adaptar àquela empresa, às normas daquela empresa, ao tipo de trabalho que a empresa requer dele, né, às normas disciplinares, eh, ao seu horário de trabalho. Então, para isso é feito um contrato de experiência. Assim como o empregador também precisa testar o empregado, né? Vai avaliar se aquele empregado está apto aos serviços da empresa, né? Se ele desempenha bem a sua função, se ele é responsável, se ele cumpre horário, se ele se adapta às normas disciplinares daquela empresa. Então, o contrato de experiência, muitas vezes, a gente pensa que ele é feito para testar o empregado, mas não somente o empregado, tá? Mas também o empregador. O empregado testa o empregador, assim como
o empregador também testa o empregado. Quanto ao prazo, gente, desses contratos por prazo determinado, tá? O prazo deles é até 2 anos, né? Com apenas uma prorrogação. Tá lá no artigo 445 e 451 da CLT, tá? O prazo máximo é de 2 anos e só pode haver uma prorrogação. Então, quando o empregador firma um contrato de trabalho com o empregado, que é por prazo determinado, ele pode firmar aquele contrato por 1 ano e depois por mais outro ano, ok? Por quê? Porque só é permitido que seja no máximo 2 anos e com a devida prorrogação apenas uma vez. Tá aí o entendimento do artigo 445, combinado com o artigo 451 da CLT, tá? Ficou claro? A exceção aqui, né, aos contratos por prazo determinado, vai ser o contrato de experiência. O contrato de experiência, né, que eu vou falar mais à frente, mas só para trazer aqui para vocês terem ideia, ele é restrito, né, a o prazo de 90 dias, né, incluído também apenas uma prorrogação. Então, no contrato de experiência, tem-se que as partes podem firmar esse contrato para se testarem entre si, mas esse contrato ele só pode durar no máximo 90 dias. Então, o que acontece na prática? Geralmente, o empregador ele trata com o empregado nesse contrato, firma o contrato por prazo determinado de 45 dias, podendo prorrogar por mais 45 dias, tá? Então, fechando os 90 dias. Ou então, firmam um contrato de 30 dias e depois firmam outro de 60, tá? Lembrando que a prorrogação é restrita a uma única vez. Quanto às características dos contratos, né, por prazo determinado, eu vou ter aqui. O contrato é celebrado obrigatoriamente por escrito, tá? Por quê? Para que as partes tenham ciência, né, do prazo de duração desse contrato, da data de início e da data de término, tá? Há também aqui a possibilidade do contrato conter uma cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão, antes do termo estipulado. O artigo 481 da CLT, ele deixa bem claro que nesse contrato, nesse contrato por prazo determinado, pode haver a cláusula do direito recíproco de rescisão. O que é isso? Contrato por prazo determinado não pode ser rescindido antes do prazo, né? Se ele tem um prazo para terminar, o contrato tem que durar até aquele determinado prazo. Entretanto, se houver essa cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão, as partes entendem que qualquer delas podem rescindir esse contrato, ou seja, o empregado pode deixar a relação empregatícia antes do termo estipulado para o final daquela relação, assim como o empregador também pode dispensar o empregado antes do final do término daquele contrato, tá? Trouxe aqui para vocês, só voltando, só passando aqui. Trouxe aqui para vocês os artigos, tá? O artigo 41, 481 da CLT, é bem claro quanto a isso, né? Voltando aqui, eu tenho a proibição quanto à rescisão sem justa causa do contrato a termo, tá? Como eu falei para vocês, não é possível que o contrato de trabalho seja rescindido, né, antes do seu prazo final, antes do seu término, né, estipulado naquele prazo determinado. Acaso o empregador ou acaso o empregado façam isso, rescindam esse contrato, abandonem essa relação empregatícia firmada por esse contrato por prazo determinado, elas vão ter que pagar uma indenização um ao outro. Se for empregado, tem que pagar uma indenização ao empregador. Se for empregador, tem que pagar uma indenização ao empregado, salvo
se nesse contrato de trabalho foi estipulado a cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão, prevista lá no artigo 481 da CLT, tá? E por fim, gente, a inviabilidade da sucessão de contratos por prazo determinado em prazo inferior a 6 meses, artigo 352 da CLT, tá? Vou trazer aqui, minto, gente, artigo 452, tá? Por favor, nos slides anteriores, corrijam. Então, artigo 452 fala aqui, considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder dentro de 6 meses a outro contrato por prazo determinado. Então, uma vez que a parte realize um contrato por prazo determinado, né, ela só pode realizar outro passado 6 meses, tá? Se ela emenda um contrato no outro, esse próximo contrato, ele não tem mais a natureza jurídica de contrato por prazo determinado, mas sim de contrato por prazo indeterminado, tá? Salvo, né, se esse contrato por prazo determinado, realizado logo no início da execução, né, da relação empregatícia entre as partes, ele expirou, né, devido à execução de seus serviços, né, que acabou. Então, se uma pessoa ela é contratada para prestar, para trabalhar, por exemplo, em uma determinada colheita por safra. Então, aquela safra vai durar, não se sabe mais ou menos quanto tempo ela vai durar. Vamos supor que ela dure 1 mês, 2 meses, 3 meses. Acabou a safra, automaticamente acaba o contrato de trabalho, tá? Que é por prazo determinado, mas não um prazo fixado em dias, mas um prazo fixado, né, na resolução daquela situação específica que não dá para prever por data, tá? Em sendo dessa maneira, aí sim, esse trabalhador, esse empregado, ele pode trabalhar com contrato por prazo determinado, acabou, por exemplo, a safra, como nesse exemplo, ele pode passar a trabalhar por prazo determinado em outra empresa, em outro local, realizando outro serviço, num prazo, né, inferior a 6 meses, sem que isso configure que o seu contrato novo de trabalho seja considerado por prazo indeterminado. Mas a regra é de que, uma vez que foi realizado o contrato por prazo determinado, o próximo contrato com esse empregado só poderá ser feito passado o interregno de 6 meses. Caso isso não ocorra, caso esse prazo não seja respeitado, o novo contrato de trabalho ele é considerado por prazo indeterminado. E qual a diferença, né, de um contrato por prazo determinado e por prazo indeterminado? O contrato por prazo determinado ele tem o prazo, né, para findar, e o contrato por prazo indeterminado não tem esse prazo. Então, logo, os direitos adquiridos trabalhistas no contrato por prazo indeterminado eles são maiores, né? Eles têm um valor econômico maior do que os direitos adquiridos no contrato por prazo determinado, ok? Gente, no mais, a gente vai passar aqui para os contratos de experiência, tá? Então, como eu falei para vocês, contrato de experiência é um contrato por prazo determinado e é um contrato que serve para testar as partes, como eu falei, né, tanto empregado como empregador. E as principais características eu trago aqui, né? Ele deve ser anotado na CTPS como condição especial. Está lá na previsão do artigo 29 da CLT, que é isso. Ah, vou contratar fulano para minha empresa para trabalhar como assistente de RH, tá? Então, contratei aquela pessoa, contratei aquele empregado, eu tenho que anotar na carteira de trabalho que ele está em período de experiência. E o período de experiência é pago? Sim, o período de experiência é pago. O período de experiência conta como tempo de serviço? Conta como tempo de serviço, sim. O período de experiência me dá todos os direitos que um contrato por prazo indeterminado dá? Não todos os direitos, mas alguns sim. Então, o contrato de experiência, ele é, né, uma forma específica, uma condição especial, mas ele não deixa de ser um contrato, né, no qual deve ser respeitado, no qual deve ser cumprido, conforme os dispositivos da CLT.
Deve ter a duração no máximo de 90 dias, como eu falei, né? E a prorrogação apenas uma única vez. Está lá o entendimento do parágrafo único do artigo 445 e do caput do artigo 451 da CLT. E por fim, gente, quando ele finda-se, deve haver a denúncia das partes, para que não se torne um contrato por prazo indeterminado. Então, o que é isso? Na prática, quando se contrata o empregado em contrato de experiência, né, em fase experimental, e aí vamos supor que esse contrato seja, o primeiro contrato seja um prazo de 45 dias, e aí acabando aquele prazo de 45 dias, o empregador pode dispensar o empregado, ou pode, né, contratá-lo ainda no contrato, ainda por experiência, num contrato de experiência por mais 45 dias, já que a duração máxima do contrato é 90 dias. Então, contratou por 45 dias, acabou o prazo, renova o contrato por mais 45 dias, tá? E essa renovação é automática? É automática. Se o empregador não dispensar o empregado, esse contrato de experiência de 45 dias renova-se por igual período, por mais 45. E aí vamos supor que o empregador não dispense esse empregado. Então, o contrato renovou-se automaticamente por mais 45, fechando os 90 dias. Ao término desses 90 dias, o empregador, se não quiser, né, contratar o empregado por prazo indeterminado, ele deve dispensar o empregado, né, e fazer isso de forma oficial, né, ser formal nessa dispensa. Por quê? Se ele não diz nada ao empregado, aquele contrato que durou 90 dias, né, simplesmente ele vira um contrato por prazo indeterminado. O silêncio do empregador significa dizer que ele está aceitando, né, a experiência daquele empregado tacitamente, e aquele empregado ele passa a ser um empregado por prazo indeterminado daquele determinado local, né, daquela determinada empresa, ok? Gente, ainda nesse contexto, eu trago aqui algumas observações quanto às súmulas do TST, né, a súmula 224, que fala sobre a gestante, e a súmula 378, que fala sobre o empregado acidentado em acidente de trabalho na empresa. Então, a súmula 224, ela fala que a empregada gestante, ela tem direito à estabilidade provisória, tá? E se essa gestante, essa empregada, ela passa a ser gestante durante o contrato de experiência, ela também possui essa estabilidade provisória, né? Porque, veja, o contrato de experiência, ele tem uma data de início e uma data de término. Então, vamos supor que ela tenha sido contratada para passar 45 dias, e aí, nesses 45 dias, que é o lapso temporal, né, que ela vai prestar o serviço, que ela está sendo testada nesse contrato de experiência, e que ela também está testando o seu empregador, ela, ela engravida, né? Ela passa a ter essa estabilidade provisória que é devida à gestante, né, prevista lá no artigo 10º, inciso 2, a linha B do ADCT, sim, tá? A súmula 2244 do TST vem dizer justamente isso, que sim, a gestante, né, ela tem estabilidade provisória, ainda que seja num contrato por prazo determinado. A súmula 378 vem nesse mesmo sentido, tá? O empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado goza da garantia provisória de emprego decorrente de acidente de trabalho. Então, vamos supor que esse empregado tenha sido contratado também por 45 dias, no modo de contrato de experiência, que é um contrato, um tipo de contrato por prazo determinado, e por algum motivo ele tenha se acidentado, né, tenha sofrido um acidente de trabalho na empresa. E aí ele teve afastamento pelo INSS, né, conforme o artigo 118 da Lei 8.213/91. Então, ele tendo todo esse aparato do acidente de trabalho, ele também ele goza dessa estabilidade provisória,
né, garantida a ele, goza sim, tá? Ele não precisa ser empregado por prazo indeterminado, ter um contrato por prazo indeterminado para que seja válida essa sua estabilidade provisória. Estabilidade provisória, que estabilidade é essa, gente? De não poder ser, né, demitido depois de um ano, depois de um ano, quando ele volta ao trabalho. Então, uma vez que ele é afastado do INSS, quando ele volta para o INSS, retorna às suas atividades, ele não pode ser demitido durante um ano, durante o prazo de um ano. Isso é a estabilidade, né, provisória ou garantia provisória ao empregado que sofre acidente de trabalho. E se esse acidente de trabalho tiver ocorrido no lapso temporal em que decorreu o seu contrato de experiência, né, ele continua gozando dessa estabilidade, ok? E finalizando, gente, os contratos de experiência, né, um contrato simples, né, porém tem algumas especificações. Eu entro aqui com vocês no contrato de aprendizagem, tá? O contrato de aprendizagem inicia no artigo 428 da CLT. E ele fala que é um contrato de trabalho especial, né, assim como o contrato de experiência. Por ser especial em uma condição especial, deve obrigatoriamente ser anotado, né, na CTPS, lá conforme o artigo 29 da CLT. E ele fala que ó, é um contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, né, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 e menor de 24 anos inscrito em programa de aprendizagem. Então, quem pode ser aprendiz? Maior de 14 anos e menor de 24, que esteja inscrito em programa de aprendizagem, tá? Então, se esse cidadão maior de 14 e menor de 24 está inscrito no programa de aprendizagem, ele pode ser contratado pela empresa num contrato de prazo determinado, realizado obrigatoriamente por escrito, né, para realizar essa aprendizagem dentro do local de trabalho, né? Então, o que é essa aprendizagem? O, o maior de 14 anos e menor de 24, quando está inscrito no programa de aprendizagem, ele recebe aulas teóricas sobre uma determinada formação técnico-profissional, né, que ele tenha escolhido. E aí ele tem a necessidade de realizar esse contrato de aprendizagem junto à pessoa jurídica, à empresa, para realizar a parte prática desse programa de aprendizagem, né, dessa sua formação técnico-profissional. Então, por isso é que existe o contrato de aprendizagem, para permitir, né, a esses jovens, a essas pessoas, esses empregados, né, aprendizes, que realizem a parte prática, né, da sua formação técnico-profissional prevista nesse programa de aprendizagem. Os requisitos de validade, gente, desse contrato, tá? Então, para que o contrato de aprendizagem seja válido, tem que ter anotação na carteira de trabalho, a matrícula e a frequência do aprendiz na escola, tá? E a inscrição em programa de aprendizagem. Então, eu não posso ter um aprendiz, né, contratado por prazo determinado, se não tiver anotado na sua CTPS essa condição especial, se ele não tiver matriculado no programa de aprendizagem e se não for verificada a sua frequência. Não basta ele estar matriculado. A empresa, o empregador, tem que verificar se esse aprendiz, né, matriculado no programa de aprendizagem, ele está frequentando essas aulas. Né? Isso é requisito de validade do contrato. Se falta um desses requisitos, o contrato de trabalho do aprendiz ele passa a ser inválido. A duração, né, como é um contrato por prazo determinado, está lá, artigo 428, parágrafo 3º e parágrafo 5º, de 2 anos, exceto, gente, quando se tratar de aprendiz portador de deficiência. Então, portadores de deficiência, né, ou de necessidades especiais, podem ser aprendizes? Sim, podem ser aprendizes, tá? Mas qual é a condição específica para eles? O contrato deles,
né, não está restrito a 2 anos, assim como os contratos, né, por prazo determinado. Além disso, o parágrafo 5º desse artigo 428 da CLT fala da idade máxima, né, que os aprendizes são aqueles maiores de 14 e menores de 24. Mas, em se tratando de portadores de necessidades especiais ou deficientes, né, essa idade máxima, ela não é aplicada. Ou seja, eu posso ter aprendizes portadores de necessidades especiais maiores de 24 anos, ok? Finalizando, gente, eu trago aqui para vocês a obrigatoriedade na contratação de aprendiz, tá? Já que existem esses cursos de aprendizagem e existe a necessidade dos aprendizes, né, realizarem a prática desse curso junto ao empregador, existe também a obrigatoriedade do empregador na contratação de uma determinada cota de aprendiz. Então, só transcrevi aqui o artigo 429 da CLT, que diz que os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos de serviços nacionais de aprendizagem o número de aprendiz equivalente a 5% no mínimo e 15% no máximo, tá? Dos trabalhadores existentes naquela empresa. Então, toda empresa, né, ela tem essa obrigatoriedade de contratar aprendizes, tá? Num percentual de 5% ou 15%, a depender lá da quantidade de empregados que tenha essa que tenha nessa empresa, nesse empregador, ok? Também muito importante trazer para vocês a questão da jornada de trabalho, que é diferenciada, tá? O artigo 432, parágrafo 1º da CLT, diz que a duração do trabalho do aprendiz não excederá de 6 horas diárias, sendo vedados a prorrogação e a compensação de jornada. Então, de forma geral, o meu aprendiz, né, uma vez que eu contrato ele por meio do contrato de aprendizagem, não pode exceder 6 horas. Ou seja, ele só pode trabalhar 6 horas diárias, sendo vedada a prorrogação e a compensação de jornada, isto é, ele não pode trabalhar mais de 6 horas, ele não pode fazer hora extra, ainda que essa hora extra venha a ser compensada, né, posteriormente, ou levada a um banco de horas, ou paga, o, o empregado aprendiz, ele não pode, é vedado a ele passar, né, mais de 6 horas no seu local de trabalho. Parágrafo 1º traz a exceção. O limite previsto nesse artigo pode ser até 8 horas diárias para os aprendizes que já tiverem completado o ensino fundamental, se nelas forem computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica. Então, posso ter a possibilidade, né, de aprendiz passar a trabalhar, né, no estabelecimento do empregador mais de 6 horas? Posso, né, durante 8 horas diárias, desde que esses aprendizes não sejam mais, né, alunos de ensino fundamental e se dentro dessas 8 horas inclui-se aquelas horas destinadas à aprendizagem teórica, tá? Essa é a condição trazida, né, pelo artigo 432, no parágrafo 1º da CLT, para o empregado aprendiz quanto à sua jornada de trabalho. Por fim, tá? Eu trago as hipóteses de extinção do contrato de aprendizagem. Artigo 443, inciso 1 a 4 da CLT. O contrato de aprendizagem, ele se finda, ele termina, né, no seu termo final, né? Então, começou tal dia, dia X, dia Y, termina, tá? Contando aquele prazo de até 2 anos, né, que é o prazo para os contratos por prazo determinado. Ou então, quando o aprendiz completa 24 anos, tá, gente? Então, se o aprendiz está restrito àquelas pessoas entre maiores de 14 e menores de 24, uma vez que completa 24, o contrato de aprendizagem também cessa. Aquela pessoa não pode ser mais empregado na modalidade aprendiz.
ressalvado, né, o parágrafo 5º, perdão, gente, ressalvado o parágrafo 5º do artigo 428, que fala sobre os, os empregados aprendizes portadores de necessidades especiais, né? Para eles não tem idade máxima. A, a extensão do contrato também pode se dar antecipadamente, ou seja, antes daquele prazo. Vamos supor que o aprendiz foi contratado para trabalhar durante um ano, né, para realizar o contrato de aprendizagem durante um ano naquele estabelecimento, e aí ele apresenta um desempenho insuficiente ou ele não se adapta, né, àquela empresa, aquele local de trabalho, e aí pode ser rescindido antecipadamente o contrato de trabalho sem que haja, né, necessidade do pagamento de indenização às partes. Quando ele cometer falta disciplinar grave, né, ou ainda quando haja ausência injustificada à escola que implique a perda de ano letivo, ou seja, o aprendiz não está frequentando a escola, não está tendo essa frequência ao ponto de ele perder o ano letivo, então ele também não pode mais permanecer no seu contrato de aprendizagem, o contrato é extinto. E por fim, a pedido do próprio aprendiz, tá? Lembrando que, uma vez que o aprendiz peça para finalizar o contrato de aprendizagem antes do termo estipulado, né, antes do tempo do prazo acertado pelas partes, isso também não gera indenização ao empregador, tá? Então, gente, finaliza a nossa aula, tá? Trava a bibliografia que vocês já conhecem e me coloco à disposição de vocês.